De acordo com a última estatística divulgada, 33% das crianças estão com excesso de peso, crianças entre 5 e 9 anos, ou seja, 1/3 da população infantil no Brasil. E 14% estão obesas. Por isso, temos que nos precaver e nos preocupar com a alimentação infantil. E esse é o tema do programa Viva Bem de hoje. Está no ar o programa Viva Bem e hoje nós vamos conversar sobre alimentação infantil. Afinal, os pais têm que ser exemplo para os filhos e também têm que cuidar muito bem da alimentação infantil. Então, para isso, a gente está recebendo a Letícia Tischenberg, ela que é nutricionista. Tudo bem, Letícia? Ótimo, Carol. Então, tá bom. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Gostaria de desmistificar aí algumas questões. Por exemplo, a gente sabe que a amamentação materna, o leite materno, é extremamente necessário para o crescimento da criança, né? Quanto ele é necessário? Qual que é a importância da amamentação? Bom, o leite materno, antes de mais nada, ele foi feito para o humano. Então, nós temos que pensar que o leite de vaca é para o bezerrinho e o leite da mãe humana é para o bebezinho, tá? Então, a composição desse leite, ela é toda adequada para o crescimento do humano, da criança. Se nós formos pensar em crescimento de diferentes animais, nós vemos que os coelhos crescem muito mais rápido, depois nós temos... Cada animal ele tem uma velocidade de crescimento e é diferente de nós humanos. Por isso que o nosso leite humano ele é mais adequado. Os nutrientes, a proporção de nutrientes é diferente e por isso ele acaba sendo mais adequado. E quanto que a mãe deve amamentar a criança? Porque eu acho que deve ter... Sim, eu não sou mãe ainda, mas assim, as mães devem ter muitas dúvidas sobre isso, né? Se é quando o neném chora, já dá lá, já amamenta ou não? De quanto em quanto tempo é ideal? Não tem o ideal. Na verdade, o ideal é a demanda livre, é assim que nós chamamos. Então, é a própria criança que vai estabelecer o horário dela. Então, a mãe tem que estar atenta, né? No começo, o neném mama mais, em quantidade muito pequena, e depois o neném mama mais em quantidade, vai diminuindo a espaçada, vai aumentando a espaçada entre as mamadas, né? Então, o neném ele vai determinar, é claro que o neném chora por fome, por falta de calor da mãe, por manha, por tudo. Mas a mãe, ela põe no peito, se o neném mamou, ele vai mamar um pouquinho e assim é natural. Parece que é complicado se a gente quiser estabelecer uma regra, mas se a gente deixar o natural fluir, vai maravilhosamente. E até que idade, Letícia, pode estar amamentando uma criança? O ideal seria que, pela Organização Mundial da Saúde, seria que amamentasse até os 2 anos, tá? É claro que não exclusivamente. Exclusivamente até o 6º mês. A partir do 6º mês nós começamos a reintroduzir, então, as frutinhas, os suquinhos, as papinhas de legumes, depois a carne vai, né, evoluindo essa alimentação e a mamada ela vai entrar vai começar com os lanchinhos da tarde, da manhã, antes de dormir, vai complementando essa alimentação. Com isso, garante uma nutrição mais eficaz e a criança imune de doenças, né? É isso que eu ia te falar. Falam que ela cresce mais forte, né? O sistema imunológico se fortalece, é isso mesmo? Isso. Nós temos no leite humano prebióticos, nós temos agentes anti-infecciosos que vai proteger a criança de uma gripe, de um vírus. Então, vai manter essa criança com a imunidade dela muito mais elevada. A Letícia até trouxe uma imagem da diferença do leite materno com o leite artificial, né? Que é muito interessante a gente estar colocando e estar analisando. Aqui, Carol, nós temos a diferença do leite materno com o de vaca. Então, veja, está dividido os nutrientes por cores. Nós temos, então, ali no azul escuro, hormônios, enzimas e anticorpos que atacam as infecções. Se a gente olhar na caixinha do leite ali ao lado, nós não temos. Não tem. Né? Então, por isso que o leite humano ele é tão importante para o neném. Né? Mesmo os artificiais, eles também não vão ter esses agentes, tá? Então, depois nós vemos a proteína em verde. Veja, nós temos muito mais proteína no leite de vaca. E isso se dá porque a proteína ela é responsável pela construção dos tecidos e reparação. Para a vaca, para o bezerro ele atinge a maturidade muito mais rápido do que o humano. Então, ele precisa de proteína em quantidade maior. Já o humano não, ele precisa de quantidade menor. E essa qualidade de proteína ela é diferente. Nós nascemos
e vamos evoluindo com o tempo, vamos criando enzimas para a digestão. E o bebê, ele não tem todas as enzimas para a digestão. Então, o que acontece? Quando a gente dá o leite de vaca para o neném não tem essas enzimas, então ele não consegue digerir alguns nutrientes, e a proteína é um deles. Aí vem a alergia à proteína do leite. Olha só, tá? Como é importante a amamentação. Exatamente. Geralmente, essas alergias, elas ocorrem porque é introduzido um leite que a criança não está apta a digerir antes do tempo. Depois nós temos, olha, prebiótico, que nós não temos no leite de vaca. O que é o prebiótico? Ele é a parte do alimento que contribui para a proliferação do probiótico. O que é probiótico? São as bactérias que moram no nosso intestino, as bactérias benéficas. Nós temos as benéficas e às vezes temos as maléficas, mas não devemos ter as maléficas. As benéficas, elas vão ajudar na absorção de nutrientes, no funcionamento do intestino adequadamente, evitando gases, tá? E até na produção de serotonina. Então é muito importante o prebiótico para proliferar essas bactérias benéficas no nosso intestino, tá? Depois nós temos o carboidrato em quantidade maior no leite humano do que no de vaca, pensando que até 1 ano de idade esse neném vai triplicar de peso e dobrar de tamanho. Então ele precisa dessa energia, Ele precisa de energia, exatamente. Depois nós temos a gordura com ômegas, que nós não temos no leite de vaca. Né? O ômega 3, o ômega 6, o ômega 7, 9. Então, esses ômegas são importantíssimos para evitar um colesterol, para toda a saúde completa, tá? Os sais nós temos em quantidade muito elevada no leite de vaca e a criança também não está pronta para receber essa quantidade de sais. E depois as vitaminas e minerais em uma quantidade maior no leite humano, que é o que a criança precisa, e o ferro. Toda criança nasce com estoque de ferro até 6 meses. O leite, interessante. Muito interessante. O leite, ele não é um alimento rico em ferro, mas o humano tem um pouco de ferro, muito mais do que o leite de vaca, que é insignificante. E o cálcio, onde entra? O cálcio tem também, mas a gente não distribuiu ele aqui, mas com certeza o leite humano, o leite de vaca tem muito cálcio. Os dois são parecidos nessa quantidade de cálcio, né? Então a gente vê aqui, com essa diferença a gente consegue, essa é a proporção adequada para o neném. Certo. E já então, o leite materno é ideal, é feito para o ser humano, né? Isso. Não para o bezerro, né? Como exatamente. E vale ressaltar, Carol, que as mães não precisam se preocupar, porque geralmente elas acham que o leite é fraco. Ai, o meu neném está mamando muito pouco, o meu leite não é suficiente. Ai, será que está sustentando? Mas o meu neném chora. Não, gente, o leite, ele nunca é fraco. O leite da mãe, ele é ideal para o seu neném. E hoje nós recomendamos que a mãe amamente o seu neném. Tá? Então, por mais que o leite humano ele tenha a mesma composição, mas o seu leite, Carol, é para o seu neném e o meu leite vai ser para o meu neném. Entendi. Essa é a melhor maneira de amamentar. Tá? Então, a mãe tem que tirar da cabeça que o leite dela não é suficiente. Essa produção do leite ela vai se dar quanto mais o neném sugar, mais a gente vai produzir. A gente, mãe, né? Exatamente. A mãe colocou o neném, ele mamou, quanto mais ele mamar e sugar esse leite, mais ela vai produzir. Então, é a quantidade, é a estimulação dela levar o neném no peito que ela vai ter uma amamentação eficaz. Nosso organismo é muito inteligente, com né? É assim, perfeito. Perfeito. Né? A gente precisa ir para o intervalo, tá? Okay. Rápido. Vamos lá. Então, você que está acompanhando o programa Viva Bem, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, continuando falando sobre alimentação infantil. Nutifis, produtos médicos, hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos e estéticos. Locação de produtos ortopédicos, produtos diets, light, sem glúten e sem lactose. Suplementos alimentares. Nutifis, saúde e bem-estar. Avenida Tiradentes, 529, Vila Breda, em Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3026-6787. Agora sim, dica da Sil Estética para você, olha, que quer fortalecer passivamente. Como assim, Sil? Que novidade é essa que você traz para quem está assistindo Viva Bem? Tudo bem, Carol? Tudo, e você? Tudo ótimo. Então, tá bom. Como sempre, Carol, estou sempre preocupada em trazer o melhor para as minhas clientes. Nós trabalhamos várias formas para poder modelar, remodelar o corpo.
Então, esse equipamento é o Physiotonus Slim. Para que é que ele serve? É isso que nós falamos mesmo. Uma tonificação muscular de forma passiva, onde o equipamento vai trabalhar a tonificação e fortalecimento muscular. Então, as pacientes que nós estamos tratando, diminuição de gordura, emagrecimento, você tem uma dissolução de gordura, mas você tem uma flacidez. A flacidez, ela pode ser tissular ou muscular. Nós tratamos com os produtos a flacidez tissular e tratamos a flacidez muscular com o equipamento, que não somente ele vai tonificar o músculo, Carol, mas também nós temos como fazer um programa nele de perca de medidas também. Olha só, tudo de bom, hein? Ele trabalha fibras brancas, fibras vermelhas. Imagina que você estivesse fazendo um processo de corrida, onde você estivesse movimentando o seu corpo e trabalhando essa musculatura. É o que o equipamento pode fazer. Nós vamos colocar ele nesse parâmetro, então a cliente chega e o que ela me questiona é isso. Se eu quero emagrecer, mas eu quero fortalecer. Então nós vamos utilizar nesse parâmetro para perca de medidas e para tonificação muscular. De uma forma tranquila, onde ela está deitadinha e ela vai ter esse trabalho efetivo do músculo, tá? Então é necessário saber utilizar esse equipamento, saber colocar essas placas para que a gente possa colocar um módulo e ir trabalhando também a carga, assim como a gente faz na academia. Se você tem um programa e você vai aumentando esse programa de acordo com a sua capacidade de resistir. Mesma coisa é o aparelho, só que é de uma forma mais confortável, deitadinha, tranquila, e ela sai linda e modelada. Ai, com certeza, gente. Olha, dá uma olhada, ele vai contraindo, exatamente, né? Ele faz a contração muscular. Essa corrente elétrica vem, então essa placa é colocada com gel de contato, e aí a gente faz esse trabalho, e ele está aqui no parâmetro, vamos aumentar um pouquinho? Nós vamos aumentar um pouquinho, viu, Ju? Vai ficar mais modelada. Exatamente. Então a gente vai trabalhando de uma forma bem progressiva, para que você possa conseguir um resultado efetivo realmente de fortalecimento desse músculo. Nós fazemos uma ficha da cliente e a gente vai acompanhando esse trabalho. E a cada sessão que ela vem, a gente vai aumentando e trabalhando esse tônus. O aparelho consiste em 8 canais com 16 placas. Então a gente pode trabalhar abdômen e braços. Ai, se eu não gosto do meu braço, é gordinho, nós podemos fazer. Exatamente, aqui eu tô trabalhando abdômen central, lateral e flancos. E de repente aquele exercício que não tá resolvendo aquela gordura localizada, ele resolve. Aquele abdominal chatinho que a gente trabalha lateral, Carol, no aparelho ela faz deitadinho. Então a gente tem como trabalhar esse abdômen central e na lateral também. Tá vendo? Que dica boa, gente, deitadinha. E pernas e tudo, dá pra fazer o corpo inteirinho pra ficar todo tonificado. É isso aí, gente. Muitas novidades sempre você encontra aqui na Sil Estética. Isa, o que você preparou hoje aqui da Baturindá para quem tá assistindo o programa Viva Bem? Hoje a gente vai dar dica especial para quem quer dar um presente especial pro Dia dos Namorados. Ah, é claro, tem que vir pra cá, né? Vamos mostrar este look aqui pra gente começar. Olha só, gente, que lindo esse vestido, Isa. Ele é legal porque ele é em couro, trabalha com os spikes e também com o paetê aqui do lado e a onça, ou seja, ele tá inteiro na moda. Gente, é lindo. Vai com bota, vai com meia, vai com blazer, vai com tudo, não é mesmo? É um super presente. É, dá pra ir desde um jantar até uma balada tranquila. Tenho certeza que seu namorado vai gostar. Tá demais, gente. Esse look também tá um arraso. Olha só, gente, essa jaqueta de couro. Que é o que tá usando bastante no inverno também. E o look todo preto embaixo, né? Com um ponto de cor, que é a jaqueta, que é uma coisa que tá super forte no inverno. E calça montaria, gente, veste muito bem. Venha provar as calças montaria aqui da Baturindá pra você vai ver. É um presentaço também, não é? Um presentão e tá todo mundo querendo. Vamos falar de acessórios, que não tem como errar. Olha os acessórios da Maria Valentina. Bolsa, anéis, gente, brincos. Tem também joias. Olha só que coisa mais linda esse colar. Esse é um colar de rubi com prata, né? É um presente fino e precioso pra quem você ama. Ai, que lindo! Com certeza, gente. Maria Valentina, agora quer dar um kit de acessórios aí que vão emocionar com certeza. Olha só esse presente. Esse ele é bem legal porque não vai ter erro. Não tem mulher que não goste. É o batom, o silicone pra mão, o brinco e a bolsinha, que é uma coisa básica, assim, toda mulher usa e toda mulher quer ter. Com preço super acessível que você nem acredita, gente, aqui da Baturindá. Dica especial pra você dar aquele presente que vai emocionar, tem que vir pra onde, Isa? Aqui pra Baturindá. Fique ligado. Agora a dica do Estúdio E para você profissional de beleza. Como nós já dissemos, tem o centro técnico aqui para aperfeiçoar e muitos profissionais dessa área. Então a gente está recebendo aqui hoje o Di Afonso, ele que é terceiro lugar da categoria maquiagem social, é isso, do Hair Brasil. E ele está aqui especialmente para atender os profissionais de beleza que estão se qualificando nesse tipo de maquiagem profissional. Tudo bem, Di? Tudo bem, Carol. Então tá bom. Então, é sempre um prazer, né? Eu recebi o convite da Eliana, eu achei super interessante. Eu gosto dessa atitude, né, do profissional que ele procura, né, se aperfeiçoar
Hoje em dia a gente sabe a necessidade de mercado, hoje em dia a tecnologia bateu na porta, né? Sim. Tudo hoje a imagem é alta definição. Então, assim, a maquiagem, ela também se aperfeiçoou. Então, hoje temos técnicas direcionadas, produtos direcionados. E é legal quando o profissional procura isso, né? Porque ele se antena ao mercado, o que tá de novo. Isso é muito bom, né? Engrandece o profissional, com cresce, certeza. Isso é muito bom, né? E aqui em Americana, né? Americana e região, você vai ter profissionais cada vez mais qualificados com o centro técnico e tendo aí palestrantes e professores e como o de Afonso, com toda essa qualidade profissional. Vamos falar uma coisa. Vamos falar um pouquinho de tendência para quem está assistindo. Eu sei que você forma profissionais, né? Sim, claro. Mas para quem está em casa, o que é tendência de inverno agora? Então, o inverno agora, o inverno é bem intenso. Normalmente a gente tinha a ideia que o inverno era opaco, né? Que não se usava muita cor. Hoje não, mudou um pouco. O inverno vem quente. Então, assim, os marrons, os vermelhos, os chocolates quentes estão em tendência maior para o mercado. Óbvio que a gente também tem que lembrar, assim, se ela é loira, se o visagismo, né, o biotipo dessa pessoa, ela combina mais com tons mais claros, não é por causa que está na moda o vermelho mais quente que a gente vai colocar. Então a gente tem que ser ponderado aí. Mas assim, tendência para o mercado agora são os tons mais quentes. E lembrando também uma dica, né, noivas que casam no inverno, né? Então isso é legal, você aproveitar essa dica e lembrar que batons mais quentes, olhos mais marcados, enfim, né? Isso dá uma valorizada e com certeza deixa ela muito mais bonita. E assim, então fica uns convite também para os clientes, né, daqui do Estúdio, que os profissionais estão se aperfeiçoando, estão aí se procurando estar melhor para oferecer mais qualidade numa maquiagem direcionada para o grande dia da sua festa, formatura, casamento, enfim. Isso é muito bom, não é? Com certeza. Obrigada, viu, Di? Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer. Prazer tudo todo de bom, meu, para nós. Dica especial aí de famosos para você, né, de gente que entende do assunto aqui do Estúdio E. Minas, por trás do monte, Minas, um belo horizonte, Minas, só pra te amar 3 corações, Minas, mineiros, minérios, Minas, mistura e mistério. Estamos de volta com o programa Viva Bem, estamos recebendo Letícia Tischenberg, ela que é nutricionista. Estamos falando sobre alimentação infantil. Falamos sobre a amamentação, a importância da amamentação, os nutrientes que o leite materno tem, que não tem no leite de vaca, a importância disso tudo. E eu gostaria de perguntar mais uma coisa para você, Letícia. A mãe, enquanto ela está amamentando, tem algum alimento, do que ela deve se alimentar para ter esse leite que é rico em vários nutrientes que o neném precisa? Bom, de forma geral, Carol, nós podemos dizer que não existe uma alimentação mágica. O que existe é a alimentação adequada para todo mundo, para mim, para você, para a gestante e para a mãe que está amamentando. É claro que a necessidade energética aumenta aí até em 500 calorias. Então essa mãe provavelmente vai consumir uma quantidade maior. Ela precisa ter uma alimentação que segue a pirâmide dos alimentos, com carboidratos integrais, bastante frutas, legumes e verduras, proteínas com baixo teor de gordura. A gente tem a pirâmide aqui também, tem sim. Né? E aí, então, e a ponta, que são gorduras, óleos e açúcares, evitar ao máximo, tá? Então, vejamos, mais para baixo, quanto mais para cima, menor a quantidade. E lá a pontinha, o mínimo possível, tá? Então, essa é a alimentação saudável. A mãe, enquanto amamenta, ela precisa disso. Tá? Então, o que nós temos que ressaltar? Alguns tabus. Cerveja preta, canjica, arroz doce, isso tudo não é uma alimentação que se encaixa na alimentação da mãe que está amamentando. Por quê? É um mito, né? Toma cerveja preta, canjica, arroz doce que aumenta o leite. Mentira, tá? O que vai aumentar o leite é a sucção do neném, e a cerveja preta diz muito, né, por aí na teoria popular, o quê? Que ela acalma o neném. É claro que acalma, tem álcool. Esse álcool vai pro leite. Então, se o bebê ficar alcoolizado, então ele vai dormir. Ele vai, né? Então, cuidado, tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado, porque é um tabu antigo, mas que ainda existe, que as vovozinhas vão trazendo, a vizinha, a tia, e a gente tem que quebrar isso. Tá certo. E as crianças, elas começam a se alimentar a partir de que idade? Quais os cuidados que o pai, a mãe, né, tem que ter na alimentação infantil para que a criança não fique obesa, não entre naquela estatística do começo do programa? Certo. Bom,
É interessante que na gestação a mãe tenha uma alimentação saudável para já começar a fazer o hábito alimentar dessa criança. Nós temos pesquisas que provam isso hoje. 6 meses de aleitamento materno exclusivo. No 6º mês nós começamos então com frutinhas, suquinhos, aí nós vamos para as frutinhas raspadinhas, depois de um tempo nós vamos para a papinha de legumes e nós vamos introduzir a carne. No primeiro momento só cozinha com a carne, passa na peneira, depois nós passamos a carne pela peneira e vamos aumentando a consistência, tá? Então, aos poucos nós vamos introduzindo todos os alimentos da pirâmide dos alimentos. Certo. E a Coca-Cola? O chocolate, Problema, dá um né? pouquinho de doce pra criança, pra ela ficar calma, né? Enfim. Problema, exatamente, às vezes até agita, né? Então nós temos que evitar ao máximo. O ideal seria que fosse apresentado esses alimentos após 2 anos de idade, tá? Mas o quanto mais os pais puderem postergar isso, melhor. Por quê? Porque aquilo que você não conhece, você não tem vontade. Sim. Você não cria o hábito. Nós temos um hábito viciado de doce, de frituras, de refrigerante, mas se nós ensinarmos uma criança que está aprendendo da maneira correta, ela não vai ficar viciada nesse alimento. Né? Ela não vai ter uma necessidade tão grande desse alimento. E com isso nós podemos fazer uma futura geração diferente, sem estar tão ligada a esses tipos de alimentos tão açucarados, tão cheios de conservantes e aditivos químicos. Quanto mais a criança comer em casa, né, e a mãe tá Com preparando, certeza. aí com bastante verdura, seguindo a pirâmide que você colocou, melhor. Mas ele não vai... ele vai ficar longe da estatística dos 14% Exatamente. lá da obesidade, dos 33%, né, do excesso de Quanto peso. mais natural nossa alimentação, mais saudável ela é. E é claro, mais trabalhosa também. Né? Sim. Gostaria de agradecer a sua entrevista, Letícia, e gostaria que você deixasse seu contato para as mamães que quiserem aí tirar mais dúvidas. Se você quiser disponibilizar, fica à vontade. Certo. Eu que agradeço o convite, Carol. Meu contato, eu tenho atendimento em Americana e Santa Bárbara. Em Americana, na Academia Body Fit, o telefone é 3407-5850. E em Santa Bárbara, na Clínica Karen Inácio, 3628-0440. Certo. Obrigada, viu, Letícia, Eu que mais uma agradeço. vez pela sua participação. E você que está comigo assistindo Viva Bem, fique com uma dica especial agora de Moisés Rocha, que vai facilitar a sua vida. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Nutifis, produtos médicos, hospitalares, fisioterapêuticos, odontológicos e estéticos. Locação de produtos ortopédicos, produtos diets, light, sem glúten e sem lactose. Suplementos alimentares. Nutifis, saúde e bem-estar. Avenida Tiradentes, 529, Vila Breda, em Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3026-6787. A dica de hoje da Clínica Barbosa é sobre disfunção da TM. Para isso, eu tô aqui com o Dr. Flávio Andrade para estar falando sobre isso. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Então tá bom. Mas o que é a TM? O que é essa tal de disfunção de ATM que todo mundo fala? Bom, a ATM nada mais é do que a articulação temporomandibular,
Tem esse nome por estar nesta região, onde articula a região da têmpora com a mandíbula, né? E a disfunção da ATM é quando acarreta algum problema nessa ATM, seja por dor ou por barulho, estalido, crepitações nessa região articular. E aí pode ocasionar o quê? Quais são os sintomas? Quando eu sei que eu estou com algum problema? Pois é, esse que é o complicado. Geralmente a disfunção da ATM tem sintomas que são variáveis, né? Desde uma cefaleia, às vezes a cefaleia pode ser oriunda da articulação, tá? Estalido, crepitação, travamento em abertura e fechamento mandibular também são características de disfunção da articulação. Então, qual a melhor maneira de se descobrir que se tem uma disfunção de ATM? O ideal é você estar procurando um cirurgião bucomaxilo para fazer uma consulta, tá? Mediante a esses sintomas que eu já relatei, se eles presentes, está procurando para estar fazendo uma avaliação. E como que é o tratamento? O tratamento inicial é um tratamento conservador, ao qual o paciente usa uma placa reposicionadora de dentição, tá? E existem tratamentos mais avançados, são os tratamentos cirúrgicos, porém são mais desagradáveis do ponto de vista que tem que fazer cirurgias abertas, né? Então vale a pena sempre tratar de uma forma conservadora e o tratamento tem que ser um tratamento inicial no começo da disfunção. O bruxismo também é uma disfunção de ATM? Sim, o bruxismo ele pode desenvolver a disfunção da ATM, não que ele seja a disfunção, mas ele pode desenvolver, né? Então é importante ver com quem dorme, o cônjuge, para dizer se tem rangimento, para tratar também com o uso da placa. A gente aperta, né? Exatamente. Aperta, e daí também dá dor de cabeça. Exatamente. Tem que ter qualidade de vida, né? Tem que procurar um profissional adequado. Com certeza. Tá vendo que dica boa para você viver bem? É dica especial aqui da Clínica Barbosa, sem disfunção da TM, hein, gente? Se tiver algum sintoma, venha procurar um cirurgião bucomaxilo, que no caso é o Dr. Flávio Andrade, dando a dica especial para você aqui na Clínica Barbosa em Santa Bárbara do Oeste. Uma nova maneira de cuidar de você com acompanhamento médico, tratamento estético de qualidade. Estou falando de Vitale Medicina Estética. Aqui eles preservam a sua privacidade e individualidade. Já vou explicar por quê. Primeiro vamos conhecer a clínica, olha só. Aqui você tem a plataforma e desintoxicação, que não importa o tratamento que você fizer aqui, todo mundo pode usufruir da plataforma vibratória, que você tonifica seus músculos, você também faz tipo uma drenagem no seu corpo. E também da desintoxicação, que você elimina as toxinas de alimentos que você consumiu, estresse que você passou por algum motivo, até da tinta do cabelo que você passou para colorir. Bom, você também tem a sala da avaliação, que todo mundo passa por aqui. E aí, aqui é o seguinte, eles tiram a sua medida, fazem uma anamnese para pesar, medir, passa pelo Dermavil, que é esse equipamento que você está vendo agora, para avaliar as condições da pele, as manchas, para saber qual o melhor tratamento para você. E aí, depois de feito tudo isso, esse tratamento individualizado, personalizado, tem as salas. Por exemplo, a sala de massagem, que é linda, a gente tem uma energia muito boa, é para você gestante fazer o seu tratamento relaxante, aquela drenagem, né? Pedras quentes também. Gente, e é individualizado mesmo. Aqui não fica 2 pessoas, 3 na mesma sala, não. É apenas uma pessoa por sala com tratamento individualizado e personalizado, preservando o quê? A sua privacidade, é claro. Carboxiterapia e depilação também é indicado, olha só, para você que quer reduzir medidas. Então, para você que quer evitar a flacidez, né, diminuir sua flacidez, celulite, gordura localizada e também linha de expressão. Agora, pro facial, aproveitem que agora é inverno, então você tem que aproveitar os peelings, são fantásticos da Vitale Medicina Estética. Também limpeza de pele e o laser para manchas, para rejuvenescimento. Aproveite que tem qualidade aqui garantida e acompanhada por médico, hein, gente? Agora o corporal, vem cá comigo que é o seguinte, gente, os produtos são maravilhosos, são produtos de extrema qualidade e cada produto é específico para cada equipamento. Por exemplo, tem a radiofrequência aqui para você que tem um produto específico, também tem a criolipólise, olha só, que é outro equipamento específico para o seu tratamento, se for o caso, após avaliação, também vacuoterapia e o Mantos, né? Cada aparelho tem seu produto específico porque você é individual, você é uma pessoa diferente de outra. Então, eles preservam a sua individualidade, fazem aquele tratamento realmente personalizado, tudo com privacidade, bem-estar e, é claro, aquela energia excelente que você encontra aqui na Vitale Medicina Estética.
Dry Clean USA entrando aqui na grade do programa Viva Bem para trazer qualidade de vida para você. Para mim é um prazer recebê-la, viu, Rita? Obrigada, o prazer é viu? nosso. E olha, gente, ó, a lavanderia aqui, Dry Clean, ela é ecologicamente correta, traz muita qualidade de vida para você, preserva suas roupas e olha, tem inúmeros serviços especiais. Por exemplo, Rita, por que ela é ecologicamente correta? Porque o sabão é biodegradável e não agride o meio ambiente. Por isso também não agride a fibra das suas roupas. Por isso você conserva um edredom assim fofinho, gente, aqui nessa lavanderia, tá vendo? Tem delivery grátis também, Americana, Isso. Santa Bárbara, não é? Nova Odessa, fazemos os condomínios, aonde precisar a gente vai. E agora, gente, quer uma dica pra você também? Olha, festa do peão, que ela vai a sua bota, pode trazer pra cá. Isso, nós lavamos o Chapéu. a jaqueta, sendo de couro ou sintética, e a bota também. Deixamos tudo prontinho para curtir a festa. Tá vendo, gente? Corre pra cá que com certeza você vai adorar todos os serviços. Por quê? Muito mais que uma lavanderia. Porque também tem serviço de costura, sapataria e personal organizer, que é uma exclusividade. Exclusividade da Dry Clean de Americana, o serviço do personal organizer, que é aquele profissional que vai organizar o seu guarda-roupa, o seu closet, a sua cozinha e a despensa. Gente, tudo de bom, né? Agora vamos terminar com uma dica pro pessoal. É o seguinte, muita gente, eu mesma fiz isso hoje, antes de vir aqui, deixa o travesseiro no sol, achando que vai matar os ácaros, que vai tá fazendo um bem, mas na verdade é o contrário. É, para matar os ácaros precisa lavar e secar bem sequinho na temperatura quente. Porque no sol? No sol ele só vai ajudar a proliferar o ácaro que tem lá. Gente, olha só, tá vendo? Desmistificando um mito. Isso mesmo. Com a Dry Clean, dica especial de qualidade de vida pra você, então aproveite. Minas, por trás do monte, Minas, um belo horizonte, Minas, só pra te amar 3 corações. Minas, mineiros, minérios, Minas, mistura e mistério. E como a nossa entrevista de hoje foi sobre alimentação infantil, a Jane Barbosa preparou um tema especial de como os pais podem educar os filhos, né, para a espiritualidade. Está no ar o quadro Ser Mulher. Jane, mais uma vez obrigada por você estar aqui com a gente, sempre uma presença muito querida e suas palavras sempre iluminam e inspiram, né, muitas pessoas. Que bom, fico muito feliz, ainda mais para falar de um tema assim que eu particularmente sou apaixonada, né? Criança é tudo, é uma alegria quando chega na casa da gente, desde a gestação, né? Desde a primeira notícia, ai, tô grávida, né? Verdade. E aí a gente quer contar para todo mundo, a gente quer levar essa alegria. Realmente a criança ela renova muitas coisas, né? Na vida de um casal, na vida de uma família. E, Carol, é muito importante a gente trazer esse tema aqui no seu programa, porque a gente sabe que muitas mulheres que acompanham, né, o nosso quadro, às vezes elas estão se perguntando, será quando é a hora, o momento ideal de eu levar a espiritualidade para minha criança, para o meu filho, para o meu bebê, né? Então, assim, eu separei algumas dicas, né, para nós aqui hoje. E a primeira dica tá lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que diz assim, ó: ensina a criança desde pequena no caminho em que deve andar, porque quando for velha, jamais se desviará dele. Olha só que interessante que a Bíblia nos orienta, né? Criar o hábito já, né? Desde pequenininha, né? Ensina a criança desde pequenininha. E eu vou até além. No momento em que você descobre a sua gravidez, esse já é um momento de você apresentar o seu bebê para Deus. Falar, Deus, muito obrigada por esse presente maravilhoso. Porque a Bíblia nos fala que os filhos são herança do Senhor. E herança é o quê? É uma coisa boa, né? Sim, com certeza. Né? São bens que vão ajudar a gente a viver melhor, né? E a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela fala isso, que os filhos são herança do Senhor para as nossas vidas. E nós temos que cuidar bem dessa herança, né? E como que nós podemos cuidar bem dessa herança? Primeiro, ensinando o nosso filho o caminho de Deus, o caminho da
Bíblia, as orientações da Bíblia, desde pequenininho. Existem materiais lindos, Carol. Se você vê que cada coisa é linda. Imagina. Bíblia infantil, existem livrinhos com historinhas de Deus, né? Assim, em vários lugares, na internet você pode procurar, você pode pesquisar CDs com músicas que trazem paz, que trazem a presença de Deus. E entram bem no mundo da criança, né? Entram no mundo da lúdico. criança. É assim, maravilhoso. Bom, então, primeira coisa, nós devemos falar para as crianças sobre Deus. Nós devemos contar para as crianças sobre Deus e ensiná-las o caminho de Deus. Segunda coisa, nós devemos abençoar os nossos filhos. Então, lá em Gênesis 48:15 fala assim, ó, José abençoou os seus filhos dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que sustentou a minha vida, te abençoe neste dia. Então é muito importante também os pais, né, terem experiência com Deus, terem, né, esse relacionamento com Deus, porque isso vai acabar fluindo de forma natural através dele. O pai é o exemplo, né, a referência, na vida dos filhos, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante, que hoje em dia, né, a gente está voltando a isso aí, é a correção. Os pais devem corrigir os seus filhos. Nossa, como é difícil. Às vezes a gente vai no supermercado e vê aquela criança dando aquele show, né? Ah, eu quero, e faz aquele escândalo. A palavra de Deus, lá em Provérbios 23:13, nos orienta, como pais, corrigir os nossos filhos. Corrigir. Porque se nós que somos pais não corrigimos os nossos filhos, eles vão para a sociedade. E a sociedade tem uma forma de correção. Né? Então é complicado. Então é desde pequenininho que você deve ensinar o caminho, que você deve abençoar o seu filho, que você deve corrigir o seu filho, assim como a palavra de Deus nos orienta. Tá vendo, gente? É muito rica a palavra de Deus, né? Ela orienta a gente pra vida mesmo, pra né? tudo, eu amo. Obrigada, viu, Jane? De nada. E você que tá